Muito obrigado. Começo por agradecer ao professor António Borges estar aqui presente connosco para nos esclarecer. Eu começaria por fazer um pequeno introito a toda esta questão. Aquilo que está a acontecer com a possível alienação por parte da Caixa Geral de Depósitos da sua participação de 9,6% do capital social da Simpor espelha bem aquilo que tem sido o processo de privatizações em Portugal. Já ouvi aqui que não se trata de uma privatização, mas enfim, são visões sobre o problema. Nós achamos que isto é um filme triste, um filme feio, em que uma vez mais a mentira é o meio utilizado pelo Governo, agora do PSD-CDS, para proceder à alienação da participação indireta que o Estado tem nesta empresa. Invoca-se o endividamento do Estado e a necessidade de lhe fazer face como razão fundamental para a venda da participação indireta do Estado nesta empresa e noutras. Mas o que se pretende é avançar com uma clara estratégia de liberalização e acabar com a intervenção do Estado numa empresa altamente lucrativa. Tal como agora acontece, também Eduardo Catroga, então Ministro das Finanças do Governo em que Cavaco Silva era Primeiro-Ministro em 1994, invocava o aumento da competitividade, o contributo para a redução da dívida pública, o desenvolvimento do mercado de capitais e a disponibilidade de meios para a reestruturação financeira de algumas empresas do setor público com graves desequilíbrios, como razões fundamentais para avançar com o processo de privatizações na Simpor. Tudo isto foi invocado para proceder à primeira fase de privatização da empresa, em 4 de julho de 1994, fase em que foram privatizados 20% do capital social. Um ano depois, o governo de Cavaco caiu, mas a estratégia de privatização desta empresa não mudou e é com os governos de António Guterres que avançam as restantes 3 fases de privatização desta empresa. Em 30 de julho de 2001, a Simpor estava integralmente privatizada e o Estado tinha arrecadado com essa privatização 1.838 milhões de euros. E depois de tudo isto, o que é que aconteceu à dívida pública? Por estranho que pareça, passou de cerca de 45 mil milhões de euros em 1994 para 68,4 mil milhões de euros em 2001. O argumento da dívida pública era ontem como hoje uma falácia. A verdadeira razão por que esta empresa foi privatizada foi o seu enorme potencial lucrativo e, quando assim é, o poder económico que impõe aos governos do PS, do PSD, do CDS as regras. Toca a privatizar. Se analisarmos os lucros líquidos desta empresa nos últimos 8 anos, entre 2004 e 2011, confirmamos isso mesmo. Esta empresa teve lucros líquidos 2.082 milhões de euros. Isto é, em menos de 8 anos, repito, em menos de 8 anos, o valor por que foi privatizada foi ultrapassado em lucros depois de impostos. Que rico negócio fizeram os grupos económicos que adquiriram as ações da empresa e, simultaneamente, quanto perdeu o Estado com esta privatização? Apetece perguntar, quando serão julgados os governantes que participaram neste embuste? Dormirão descansados? Feito este introito à história recente da Simpor, que é idêntico às dezenas e dezenas de privatizações, mais de 2 centenas, que se têm vindo a suceder desde 1989, centremos na OPA da Camargo Correia à Simpor. É inquestionável que, ao falarmos da Simpor, falamos da maior empresa industrial portuguesa, já aqui foi dito, de uma empresa altamente internacionalizada, de uma empresa fortemente lucrativa, de uma empresa estratégica nacional, produtora de uma matéria-prima indispensável à nossa economia, o cimento. Pode mesmo dizer que estamos perante um daqueles casos em que o interesse nacional justificaria uma presença direta e não indireta do Estado, como agora acontece através da Caixa Geral de Depósitos, na estrutura acionista da empresa. E, para além disso, um reforço da presença do Estado na empresa em vez da alienação completa da sua participação, como forma de assim defender o interesse nacional. Do nosso ponto de vista, só a completa subordinação do interesse público ao interesse privado justifica a alienação da empresa, ainda que indireta, do Estado. E mesmo assim, não conseguimos entender por que razão o Estado impõe à Caixa Geral de Depósitos a alienação das ações que ainda detém na empresa, a um preço inferior ao que hoje são transacionados. As ações no mercado bolsista e €1 por ação abaixo do preço porque a Camargo Correia, em 2010, adquiriu a participação da Teixeira Duarte nesta empresa, perdendo desta forma a Caixa Geral de Depósitos de uma assentada cerca de 64 milhões de euros em relação àquilo que a Camargo Correia pagou há pouco tempo à Teixeira Duarte. A segunda questão era que
Gostaríamos de saber ainda do professor António Borges se será este o padrão que será prosseguido na alienação que tudo leva a crer, pretendem também fazer das outras participações acionistas que a Caixa Geral de Depósitos ainda detém e que, não sendo ligadas ao setor bancário, irão, ao que parece, alienar, nomeadamente na área da saúde e do setor segurador. A terceira questão é como é que é possível assegurar a continuação da empresa no nosso país se a Caixa Geral de Depósitos, o Fundo de Pensões do BCP e, provavelmente, até a própria Investifino decidem vender. Será pelos nossos lindos olhos? É possível assegurar aos portugueses e aos trabalhadores da Simpor que, vendidas as participações dos acionistas portugueses na Simpor, a Simpor vai manter-se em Portugal? A última questão é uma questão que é colocada por muitos. Até acredito que o professor António Borges não nos queira responder a esta questão, mas, enfim, não deixarei de a colocar porque acho que é importante ser colocada. O professor António Borges sente-se bem no duplo papel de administrador daquele que é hoje o principal grupo económico nacional e de consultor do Governo para o processo de privatizações em curso, tendo em conta a colisão de interesse que pode existir aqui. A vida está difícil, é verdade, mas nunca pensámos mesmo que, perante tantas dificuldades, até o professor António Borges fosse obrigado a ter compatibilizado duas tarefas tão opostas. Este é talvez o indicador avançado que melhor reflete a profunda crise económica, social e moral que o nosso país atravessa. Não sei, perante esta situação, se haverá crescimento das exportações que nos safem. Muito obrigado. Muito obrigado. Desde já agradeço as respostas que o professor António Borges nos deu. Enfim, temos naturalmente visões diferentes sobre o mundo, sobre a economia. De qualquer das formas, o professor António Borges, a determinada altura, lança-me uma pergunta, que é como é que o Estado tem dinheiro para reforçar a sua posição na Simpor? É uma boa pergunta. Governar é optar, e quando este Governo opta por colocar os milhões que colocou na recapitalização da banca privada, e que entrou no BPN e ainda a posição vai no adro, em vez de apostar nas pequenas e médias empresas e no reforço dos setores estratégicos, foi uma opção que tomou, obviamente. Sabemos que há escassez de capital, mas esta é uma opção do Governo. Se o Governo quisesse tomar outra opção, podê-lo ia ter feito. Registramos que refere que não há conflitos de interesse nas suas funções. Esperemos que tudo isso se confirme. Por fim, fica claro que quer os portugueses, quer os trabalhadores, pelas respostas que nos deu o professor António Borges, não têm certo que a Simpor se mantenha em Portugal, que a Simpor continue a ser um dos principais fornecedores dessa matéria-prima fundamental que é o cimento para o nosso país. E quando mais tarde vierem vozes do lado da direita chorar lágrimas de crocodilos pela destruição do nosso aparelho produtivo, que já se fala agora, se houve, nomeadamente quando é nas campanhas eleitorais, procurando fazer esquecer quem foi responsável por isso, nós cá estaremos para lembrar a história daquilo que está a acontecer agora com a Simpor. É um bom exemplo que se pode vir juntar, enfim, não seria bom que a Simpor refira-se que esteja sempre no nosso país, mas temos pouca esperança que isso aconteça, tendo em conta que se a esmagadora maioria dos acionistas saírem, francamente não vejo qual é a razão porque poderá continuar em Portugal. Por fim, a questão da venda dos ativos da Caixa Geral de Depósitos. Às vezes ficamos com a ideia deste pequeno debate que aqui está a ser, ou pelo menos destas questões que estão aqui a ser colocadas, que quando os ativos não são core, como se diz, eles podem ser vendidos de uma forma mais ligeira do que quando são ativos core. Ora, isso obviamente não é defender o interesse público, sempre o dissemos, e quaisquer que sejam os ativos que por alguma razão tenham que ser vendidos, o interesse do Estado tem que se sobrepor ao interesse privado. E tememos que isso possa não acontecer neste caso. Muito obrigado.